Tivemos um Grande Prêmio da Austrália bem movimentado, agitado, com surpresas, erros, estratégias e você vai ficar sabendo de tudo isso só aqui no vídeo. Então fique até o final e saiba de tudo por dentro que ocorreu na corrida. Também não se esqueçam de clicar no botão de se inscrever no canal e no botão maroto do like para ajudar o vídeo e ajudar meu canal também. Isso não custa nada, nenhum centavo e também você perde menos de 2 minutos fazendo isso. Então, let's go para o vídeo. Começando com a largada que estava todo mundo esperando para ver se a largada das Ferrari seria o mesmo que aconteceu nos testes de pré-temporada, quer dizer. E foi realmente isso que aconteceu. As duas Ferrari saindo um pouco de trás, não um pouco de trás, mas ali Leclerc em quinto e Hamilton em sexto, eu acho, por aí. Leclerc pulou para a primeira posição logo na primeira curva. E Hamilton só não pulou para a segunda ou para a terceira, que ele teve que dar uma segurada para não bater e ter um pequeno erro ali na primeira e segunda curva. Mas logo depois já apareceu em terceiro, ficando ali no pelotão da frente junto com George Russell da Mercedes. Falando nisso, aí depois tivemos o Antonelli que não largou bem, partindo da segunda posição ele caiu para sexto. Mesmo perdendo tempo, tendo que ultrapassar Lindblad, Lando Norris e Saki Rachar, que depois se abandonou, mas Antonelli já tinha ultrapassado. Antonelli se aproximou e chegou num grupo da frente, que em um certo ponto as diferenças dessa nova Fórmula 1 ficou bem evidente. Ficou o pilotão da frente, aí não um pilotão do meio, mas depois McLaren e Red Bull, e depois pelotão do meio, depois Cadillac e só depois Aston Martin, que praticamente nem correu por causa dos problemas já falados em vídeo também. Tivemos no início muitas trocas de posição, muito troca-troca, lá ele, de piloto com pilotos de trás, que o piloto de trás ultrapassava e depois num outro setor o piloto que foi ultrapassado já ultrapassava de novo. Eu tenho uma opinião a respeito sobre isso e que eu vou fazer um vídeo sobre a minha opinião e sobre informação também. Mas isso é assunto para outro vídeo e para outro PO praticamente. Aqui é sobre a corrida, que no início, nas primeiras 20 voltas, teve essas movimentações, várias ultrapassagens, muita animação e agitado. Também tivemos com Verstappen largou de trás, ele veio recuperando. Também, graças ao grande piloto que ele é, mas também graças a um carro que não é ruim, é um bom carro e comparado às equipes de meio de pelotão e as equipes de trás, está muito à frente em relação a elas, então não foi tão difícil assim recuperar. Agora, falando em erro, passa ano, vira ano, vem ano e a equipe não muda. Você pode ter essa opinião, mas na minha opinião, a Ferrari nem errou na estratégia, nem fez errado. Pois se parar para pensar, até durante a corrida, parando para pensar, eu até pensei que a Mercedes ficou durante. Eita, fugiu. A Mercedes ficou durante a pista com um pneu de mais de 10 voltas desgastado em comparação quanto a Ferrari foi trocar pneu, principalmente com Hamilton, e Hamilton ficou mais tempo ainda na pista, e então os pneus estavam mais novos. Só que mesmo com pneus de mais de 10 voltas de desvantagem, a Ferrari não conseguiu tirar a diferença para a Mercedes, principalmente Leclerc. E aí já mostra a força da Mercedes, que mesmo com pneus de mais de 10, eu acho que a diferença foi de 15 ou 16 voltas mais desgastado do que o de Leclerc, a diferença não diminuiu, ao contrário, aumentou. Que
quando o Leclerc fez essa parada e voltou, a diferença estava em 8.4, 8 segundos. Terminou com uma diferença de quase 10 segundos. Isso mostra que esse carro da Mercedes nasceu muito bem e é a grande favorita. Praticamente dominou. Antonelli tentou diminuir a diferença e tal, mas Russell controlou a corrida, teve tudo na mão. E para você que acha que a Ferrari errou na estratégia e tal, o próprio Leclerc falou e admitiu que a Ferrari não tinha ritmo para acompanhar a Mercedes, mesmo se tivesse feito a troca no momento certo, quer dizer, a Ferrari não teria condição de vencer. Se Leclerc tá lá pilotando o carro falou isso, então... Mas uma coisa tem que ser clara, eu não acho que a Ferrari fez tão errado assim em comparação aos outros anos, mas foi como o Hamilton disse, que até na transmissão Luciano falou. Era para a Ferrari ter feito o seguinte, ter chamado somente um piloto para ter deixado o outro piloto na pista, vestindo as estratégias, deixando a Mercedes com um pé atrás caso acontecesse alguma coisa. E a Ferrari estava ressalvada, quer dizer, que teria um piloto lá junto com as Mercedes e o outro piloto com um pneu mais novo em comparação aos 3 pilotos da frente. Mas é isso, para mim não ia mudar nada, para mim ainda a Ferrari ia ser uma luta pelo terceiro lugar e a Mercedes não iria disparar, que a diferença não foi tanta, a diferença foi pouquinho, mas a Mercedes conseguiria abrir um pouco para a Ferrari. E foi isso que aconteceu no Grande Prêmio. A surpresa também ficou por conta de Oliver Perma com um ótimo 7º lugar e o novato Lindblad, que em momentos da corrida disputou posição de a fera com Verstappen com Norris, dificultando a vida dos dois pilotos. Se fossem carros iguais praticamente, acho que seria bem mais difícil, ou um carro mais competitivo. E Oliver Perma, eu já tinha mencionado no vídeo anterior que ele seria a surpresa da temporada. Então, fiquem de olho, quer dizer. E detalhe também para Bortoleto, que conseguiu marcar os primeiros pontos para Austin na história da Fórmula 1. Primeira vez como equipe de fábrica na Fórmula 1. Lembrando que a Austin construiu seu próprio motor, que é uma dificuldade. E parabéns a Bortoleto, fez uma excelente corrida, muito constante, e foi isso. Se você ficou até o momento de agora, até o final, muito obrigado. Lembrando, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar o like. Isso não custa nada, você não perde nem 5 minutos fazendo isso e também não gasta nenhum centavo. E eu só peço isso para vocês. Então é isso. Valeu, já temos corrida na próxima semana e acelera Brasil! Brum!